Bem, você está no canal Beto Campi, de dicas e vídeos profissionais. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento humano, comportamento, gestão de pessoas e RH estratégico. Hoje eu quero compartilhar com vocês, da mesma forma que eu fiz no evento que eu participei referente ao professor Mário Sérgio Cortella e a Monja Cohen. Esse outro evento também trata-se de um talk show, também realizado pela CBN, e dessa vez envolveu o Ilan Breman e Luiz Felipe Pondé. Então eu vou passar um pouco para vocês do que eu aprendi e o que nós podemos aplicar aqui, tanto na vida pessoal quanto profissional, associado ao tema desse canal. Então a ideia aqui não é debater o que está correto, o que é certo, opiniões de outros tipos de seara ou de outros tipos de trabalho, enfim, mas analisar o que eu compreendi, o que eu trouxe para a minha vida e compartilhar com vocês. E isso pode agregar bastante no desenvolvimento humano de todos. Bom, um dos primeiros pontos que foram tratados é referente, isso foi até o Ilan que citou, referente ao fator de estrangular o pensamento. O que ele quis dizer com estrangular o pensamento? Ele citou até o exemplo do comportamento de uma mãe que foi contrária à aplicação de uma história infantil, ao qual existia uma bruxa malvada, e essa mãe estava associando a bruxa malvada a uma encarnação do mal, a algo demoníaco, e estava proibindo o filho de ler. Então o propósito disso, eles lançaram um livro, Quem tem medo do lobo mau, justamente para falar desses comportamentos que envolvem muito a sociedade como um todo, de ser muito crítico, ser muito analista em pequenos detalhes, buscando às vezes coisas que, na verdade, você está procurando pelo em ovo. O propósito inicial, ainda que ao nosso entendimento, ao pensamento da sua cabeça, ou mesmo da sua visão de vida, possa estar direcionando para outro caminho, às vezes o propósito inicial da história, do livro, da música, da arte desenvolvida, enfim, ela é outro. Então é muito importante sempre nós conhecermos o conteúdo como um todo. Aí eu vou pegar como base esses exemplos que eu dei, de você conhecer o artista que fez, a forma que fez, para saber se a cabeça desse artista, se as ações, se o comportamento realmente representa aquilo que você está acreditando. Ou se o propósito desse artista, ou até vamos expandir isso para nem falando só de arte, mas como um todo na vida pessoal, o comportamento, a atitude, um relacionamento, a vida profissional, o colega de trabalho, se ele realmente pensou naquilo que você aí acredita que é e agiu daquela forma, se ele teve a intenção de passar para você daquela forma. Porque muitas vezes, como o Ilan disse que nós estrangulamos o pensamento, nós, na verdade, estamos criando fantasmas em situações que não existem. Estamos trazendo rancores, mágoas, insatisfações, medos que nos cercam ou que vivenciavam o nosso passado de vida para contemplar muitos cenários atuais. E aí você leva isso para a sua vida pessoal, você leva isso para o seu ambiente profissional. Por exemplo, dentro de uma empresa, se você teve um histórico, por exemplo, anterior, ruim, vou até mais longe, você passou por 2 empresas e você foi infeliz em encontrar um gestor que de repente não foi bom com você, ou foi punitivo, não sabia gerenciar, e aí você vai para uma empresa onde você tem um gestor bacana, que é participativo, que sabe lidar com gestão de pessoas, que lidera de fato a equipe, não é um chefe, sim uma pessoa que motiva, que realmente faz você ter um resultado de alta performance, porém ele tem um comportamento muito parecido com aquele gestor anterior e você já começa a julgá-lo achando que ele vai ser da mesma forma. E aí você começa a criar resistência interna e começa a julgar todos os passos que essa pessoa faz. Dentro da empresa você começa a analisar, pensar, criticar, fofocar, achando que essa pessoa vai agir da mesma maneira. E às vezes as intenções desse profissional são as melhores possíveis. O mesmo vale para a vida. Temos que ser bons emissores e bons receptores. Quando estamos no papel de ouvir, temos que ser bons receptores. Saber compreender o que a pessoa está transmitindo. Se temos dúvidas, se questionamos, se o nosso subconsciente levou a acreditar que era uma coisa diferente,
faça uma análise mais profunda, não tenha pré-conceitos, analisando isso de uma forma antecipada e julgando sem compreender a profundidade. Então não dá para levarmos tudo aquilo que nós acreditamos como algo ao pé da letra, porque aí nós criamos barreiras internas, criamos barreiras em outras pessoas, nos travamos a ponto de evitar qualquer tipo de propósito de vida. E aí nós afetamos diretamente nossa vida pessoal e profissional. Outro ponto marcado, eu até anotei, porque são vários pontos interessantes. Aqui também o Ilan citou sobre a necessidade da válvula de escape das crianças. Sobre mães e pais, por exemplo, que tiram a espada ou um brinquedo, uma arma, né, uma arma no sentido de um revólver, alguma coisa de brinquedo, de plástico, do filho, para evitar que ele tenha problemas com violência, crie comportamentos mais agressivos. E aí o Ilan comenta que uma mãe citou para ele que ela fez isso com o filho e deu certo. E ele está mais calmo. E o Ilan comentou que, na verdade, ele está mais calmo porque ele não tem onde evacuar aquela energia. E ela está acumulada, essa energia está acumulada nele. Então ele está mais calmo porque ele está com uma energia retida, só que não tem onde explodir. E eu digo isso porque eu, como pai, eu tive em alguns momentos um comportamento muito semelhante. Eu entendia, por exemplo, que alguns filmes que têm atos de violência poderiam ser nocivos à criação do meu filho, e brinquedos com arma. Então eu expliquei para ele e retirei também isso do contexto dele. Ao longo do passar, e eu sou uma pessoa que estou sempre me informando, sempre procurando conhecer, sempre procurando entender, porque eu sou um autocrítico, então eu não me contento muitas vezes só com o meu comportamento, eu procuro entender outras situações para ver se aquilo que eu estou fazendo está realmente correto. E aí eu levo isso para conhecimento de vocês também. O quanto isso poderia ser verdade, ou se eu estava criando fantasmas. E eu fui percebendo ao longo do tempo, das situações, que eu estava criando um cenário negativo, sendo que isso não existia. É claro que eu não libero filmes para o meu filho com uma faixa etária de 14, 15, 16 anos, que eu sei que vai ter detalhes mais profundos que ele não está preparado no momento para conhecer. Mais adiante ele vai estar preparado mentalmente, psicologicamente, vai ter uma inteligência um pouco cognitiva um pouco maior para que possa lidar bem com isso. Hoje não é o momento. Só que, por outro lado, eu vi que alguns desenhos animados tinham essa violência, só que propagada no desenho, ela tem uma forma de receptividade diferente. Você não sofre, não se incomoda tanto quanto você lidaria no ato de um filme. Então eu comecei a achar melhor explicar para o meu filho, fazer ele compreender e mudar o meu comportamento para que ele pudesse ter essa visão de uma maneira mais positiva do cenário. E eu percebi que isso deu certo. E aí eu consegui comprar, por exemplo, uma espada, deixar ele brincar. Eu via que isso ele realmente despejava energia, ele brincava com um colega de lutar a espada sem nenhum tipo de agressividade. Então eu falei, eu estou agindo errado. É só eu saber conduzir, ou seja, eu assumir a minha responsabilidade ali como pai e conduzir isso de uma maneira assertiva, que eu vou fazer com que ele não tenha esse tipo de comportamento depois. E que ele brinque daquilo da mesma forma que brinca com um carrinho, usando como uma satisfação e uma válvula de escape. Como que a gente vai falar disso, por exemplo, dentro do ambiente profissional, por exemplo? Se o funcionário está insatisfeito, se o funcionário não tem com quem desabafar, se ele começa a ver que o trabalho dele está sendo boicotado, negado, que a avaliação de desempenho dele é ruim ou não acontece, e ele espera isso, o primeiro passo dele é começar a faltar, a começar a se atrasar no trabalho, procurar outro lugar para trabalhar e mudar o comportamento. O que ele fala de mudar o comportamento? O serviço já não rende mais, a produtividade já não é mais a mesma, o resultado em relação aos trabalhos de qualidade já diminuem. Não digo que são todos que agem dessa forma, mas é natural do comportamento acontecer isso. Depois, quando houver a oportunidade de falar, ele vai conversar, e se não for ouvido, entendido, ou pelo menos existir o espaço do diálogo, consequentemente, ele vai automaticamente mudar a forma de agir e vai procurar um outro lugar para trabalhar, ou vai agir, ou vai voltar e ter ambiente de fofoca, criar clima, enfim. Onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero passar para vocês desse aprendizado que eu tive
que nós podemos levar para o lado do desenvolvimento pessoal e profissional. Todos necessitamos de uma válvula de escape, e as crianças também. Então, à medida que você cria paradigmas em cima daquilo que você acredita, das crenças, daquilo que você cresceu e começou a praticar, você começa a limitar o seu espaço de análise. Sabe Pink Floyd The Wall, que você cria um muro em volta de si, e você começa a fazer detalhes da sua vida como se tivesse tudo certo, como se seu pensamento fosse o único e correto, e o resto do universo está errado? E se você não abre espaço, porque você gerou um muro, você não abre espaço para conhecer o resto? Ou ainda vou falar do livro de Franz Kafka, A Metamorfose, que você vai se encolhendo diante de tudo e vai virando uma barata, né, como ele faz a metáfora no livro. Então é isso que você tem que tomar cuidado, é isso que você precisa entender, é isso que você precisa aprender. Muitas crenças que nós colocamos são base daquilo que nós vivemos, do nosso passado, das emoções, das alegrias, das mágoas. Então, à medida que você começa a despejar isso na sociedade, no seu filho, você começa a ter problemas psicológicos muito grandes e começa a acreditar que aquele universo é estritamente negativo e você se defende disso colocando em posições às vezes arbitrárias, às vezes desnecessárias e às vezes que não fazem sentido algum. Vamos para o próximo ponto importante que eu... Assim, até um fato relevante para falar, ainda sobre esse tema anterior. O problema não está no brinquedo, tá? Voltando a falar da criança. O problema não está no brinquedo, não está na espadinha, não está na arma, não está no brinquedo que você compra que é associado a uma arma. A metralhadora, tem aqueles revólveres que você atira, são bolinhas, né? Você tem como se fossem lugares para você acertar um alvo. O problema não está aí, está na maneira com que você conduz. Se você sabe, ou se você em si tem um comportamento assertivo e consegue ser o exemplo de comportamento para seu filho, você vai conseguir conduzir e ter uma comunicação correta. Ainda que ele não esteja totalmente preparado para entender, ele vai seguir o seu exemplo de comportamento e vai ver que aquilo é simplesmente um brinquedo, e ainda que ele joga energia, que ele se joga no chão, que ele lute, faça todo esse formato, é uma válvula de escape. Uma outra alternativa, que aqui me veio à mente agora, é a prática do esporte. Ela é uma válvula de escape sensacional. Ela direciona toda a energia para aquilo que você está praticando. Então, a criança vai jogar futebol, basquete, natação, surf, skate, praticar artes marciais, judô, karatê, enfim, tudo aquilo que ele possa jogar energia ali e captar a necessidade do equilíbrio. E você vai conduzindo para que ele possa compreender a importância de cada fato, sem comprometer qualquer situação psicológica ou de futuro dessa criança. O Pondé citou, né, sobre o quanto podemos e devemos ser democráticos com as crianças, para evitar problemas do sem filtro ou noção ao escolher algo infundado. O que eu vejo hoje como pai e até como profissional de desenvolvimento humano, como gestor de pessoas? Para administrar o comportamento e manter o equilíbrio e a harmonia da convivência social, é necessário sempre a gente manter o bom senso. Tá? O que eu falo de manter o bom senso? Nós não podemos nos direcionar totalmente a um aspecto que acreditamos ou valorizamos e entender que isso é 100% das razões. Quando nós tratamos de nos relacionar com pessoas, e isso vale na educação das crianças também, são comportamentos diferentes. E muitos se baseiam pelo exemplo. Eu tenho um vídeo que eu comento, por exemplo, de uma viagem que eu fiz, do chão limpo. E você tem pessoas do Brasil todo, de pessoas de locais em suas cidades que jogam papel no chão, que não mantêm a cidade limpa, mas quando vão para um local onde está tudo limpo, ele não joga, ele vai e joga na lixeira. Então isso é seguir o exemplo, é identificar que aquilo está sendo feito de uma maneira correta e você se comporta de maneira correta também. Então, à medida que você tem o bom senso, que você tem o exemplo, é importante ser flexível, muito ser flexível a um aspecto
de entender e ter a empatia do cenário. Porém, em algumas situações, e isso cabe também no que o Pondé fala sobre a educação infantil, também não podemos ser flexíveis demais. Não podemos ir ao extremo, por exemplo, onde você vai agredir, vai ser violento com seu filho na educação. Não é isso. Mas você também não pode ser tão flexível a ponto de permitir que as escolhas acabam sendo natural e aí cada um escolhe o que quer, faz o que quer, e a partir do momento que você está num ambiente social, é necessário ter regras, é necessário ter horários, ter momentos para fazer cada coisa. O mesmo vale para uma empresa. Então você tem que seguir a regra, você tem que se adaptar porque você está naquele meio. E esse meio te permite fazer até a página 2, ou até a página 3, ou se você é um gestor, te permite ir mais longe, mas ainda assim você vai ter que se limitar às regras impostas pela empresa e pelos padrões que o dono solicita. Então veja bem, ponderar é importante, entender o cenário é importante. Por isso que muitas vezes você vê discussões políticas se entrarem num grau absurdo de ofensa e tudo mais, justamente porque não há ponderação, que não há entendimento. Cada pessoa, de um lado, acredita que a sua versão é a correta, que é o ideal, e pode ser, para a sua visão de mundo, né, pode ser o ideal, e em contrapartida ela quer obrigar o outro a aceitar e não a entender. E quando há discordância e esses argumentos não cabem, há o conflito. Então, isso deve ser melhor administrado por todos nós. Nós temos que entender e ter uma regra para que não se torne, por exemplo, uma ditadura de ideias. Olha que profundidade que eu fui achar, ditadura de ideias. O que eu quero falar e vai chegar até você aí que está me assistindo? A ditadura de ideias, você começa a impor as suas opiniões como uma forma rígida de regra de vida pessoal e profissional. Então aquilo que você vê, que você acredita, e muitas vezes deu certo, olha, isso é muito importante para quem tem opinião contrária quanto aos fatos, muitas vezes aquilo que a pessoa está propagando por aí, está comentando, está falando, deu certo. De repente você pode achar que eu aqui, estou passando isso para você, porque eu discordo do Beto, eu acho que a opinião dele não está correta com o que eu penso de vida. Porque o seu padrão de vida, a sua forma de vida, deu certo de outra maneira. Isso não significa que você está errado e que eu estou errado. O que eu passo aqui também é um padrão de vida pessoal e profissional que eu tenho experiência, por exemplo, dentro de gestão de pessoas há 17 anos, estamos indo para 18 agora. E eu sei o que eu já apliquei em empresas, o que eu já apliquei em pessoas físicas, o que eu já fiz em treinamentos, o que eu já fiz em palestras, e profundamente deu certo. E que profundamente concretizou e mudou e transformou a vida de muitas pessoas. Então, voltando ao foco principal aqui, todos podemos ter uma boa performance, todos podemos nos desenvolver bem. As nossas verdades podem ter um fundamento muito grande, só que nós não podemos realmente impor isso, não ter filtro, não ter noção, escolher algo infundado só para evitar problemas ou para criar problemas. Então é muito importante essa necessidade de ter o equilíbrio, né? E o Pondé cita isso, né? Como eu falei para vocês na fala, da necessidade de até que ponto nós devemos e podemos ser democráticos. Nem sempre ser democrático ao extremo vai facilitar o processo de educação. Às vezes é necessário alguns momentos de regra, tudo. Mas por quê? A gente acha que tem que ser rígido para a vida, tem que ser rígido na empresa, tem que ser rígido na escola. Não é isso. Nós estamos lidando com o ser humano. O ser humano tem comportamento heterogêneo. Então, nem todos pensam iguais. Isso é fato para todos nós. Visto se você pegar vários exemplos na nossa sociedade, você vai ver que cada um tem uma forma de pensar e analisar. E essas pessoas precisam apenas entender que em alguns locais você não pode ser tão extremista, você precisa ter equilíbrio. Isso vale para a educação do seu filho, isso vale para o seu comportamento aí como funcionário dentro da empresa, isso vale se você for um médico, isso vale quando você estiver na escola. Você tem que respeitar as regras, porque quem administra, quem cria aquele ambiente, quem é o dono daquele cenário, tem as regras que ali determinam. Por exemplo, nós estamos aqui nas mídias sociais
divulgando o trabalho. Aqui é um trabalho sério, é um trabalho correto. Nós procuramos atingir profundamente aí a parte do desenvolvimento humano das pessoas, ajudar pessoas, educar pessoas, ajudar empresas. Porém, se eu começar a falar aqui um monte de coisa sem sentido, agressiva, violenta, ou falar sobre sexo de uma maneira totalmente fora do normal, começar a vender uma imagem negativa, as regras das redes sociais, ou as regras do YouTube, do Instagram, do Facebook, vão me punir, eles vão tirar meu canal, vão me advertir. Então, ou seja, eu tenho que me adaptar às regras, porque eu estou vivendo dentro de um ambiente social que pertence a outra pessoa. Então, por isso é importante sabermos até que ponto vale ser democrático, e eu não estou contrário à democracia, para você que está me ouvindo, entenda de uma maneira correta. Eu acredito que deve haver o bom senso das situações. Sabermos compreender que é importante essa liberdade de expressão, de atitude, de escolhas, o livre-arbítrio, oh meu Deus, o livre-arbítrio é necessário, deve ser praticado, porém em alguns pontos devemos sim entender que há regras, e mesmo que elas sejam rígidas, contrárias àquilo que nós acreditamos, nós devemos saber compreender, para que a gente não se torne simplesmente um crítico que fica batendo nisso, criticando aquilo, reclamando daquilo e não entenda como é a vida no aspecto social e com outras pessoas. Bom, vou pegar outro ponto importante aqui que eu possa ter anotado. O Pondé falou sobre o aspecto do politicamente correto, né, que é muito citado hoje, que existe muito na geração atual. Algumas pessoas que são de outras gerações também incorporaram isso, e a sua influência, né, dentro da sociedade e de setores como um todo. Como esse comportamento pode te limitar e atrapalhar o andamento de coisas básicas. Um exemplo que ele cita foi a ida do homem à Lua, que baseado no cenário hoje do politicamente correto, ele talvez não aconteceria. Porque haveriam diversas discussões sobre o tema, por que ele iria, com que roupa iria, mas aquela roupa vai ofender alguém, não pode ir, mas, enfim, conflito sobre aceitação, ele está correto em ir, eu acredito que deveria ter outra pessoa, não ele, mas deveria ser um homem, uma mulher, enfim, nós não podemos atrofiar a ação do acontecer. E é isso que o Pondé citou e falou com muita propriedade sobre o tema. Eu penso assim, nós não podemos em momento nenhum, e ele citou isso também, isso que fique bem claro, nós não podemos em nenhum momento criticar ou falar contra o que foi corrigido para o bem. Haviam muitas situações no passado que eram incorretas, eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque o foco do meu canal não é falar da parte política, de falar desses outros aspectos, mas sim falar de comportamento humano. Muitas situações que foram corrigidas para o bem, e isso foi importante, isso deve se manter, e muitas vezes você deve se manter alguns valores para que isso continue acontecendo do jeito correto. Porque se você for democrático demais ou relaxar demais, alguns atos de discriminação, preconceito podem voltar a acontecer. Alguns abusos podem voltar a acontecer. Então, nós devemos limitar isso e entender que essa evolução do chamado hoje politicamente correto também trouxe benefícios, ele não é maléfico como um todo. Onde o Pondé quis citar é das atuais, e isso é um termo usado na internet, chamadas de patrulhas, que são pessoas que estão ali simplesmente para fazer críticas, para tentar reclamar de situações semelhantes, pessoas que atacam, mas quando são atacadas se fazem de vítima, ou que atiram pedra na vidraça dos outros, mas não aceitam que atirem na sua. Enfim, o consenso de se poder discutir sem o chamado mimimi, que é utilizado hoje, né? Daquelas pessoas que reclamam de tudo, que ficam insatisfeitas. Olha, o Beto está falando aqui sobre desenvolvimento humano, mas eu sou contrário ao desenvolvimento, eu acho que o ser humano tem que ficar estagnado onde ele está, se ele está feliz. Então o Beto não serve, o Beto ele é incorreto, é esse tipo de discurso que não pode ser, e muito menos levar à agressão, a criação de ódio, a criação de violência, a criação de agressão verbal ou pessoal contra outras pessoas. Veja bem, toda discussão, todo conflito
todo debate nem sempre ele é cercado de atos violentos. Ele pode ser cercado de uma conversa profunda sobre um tema que te leva a conclusões satisfatórias de ambas as partes, ou quantos mais estiverem envolvidos no assunto. Em contrapartida, você não pode criar de novo, e aí a gente volta lá atrás no que eu falei, criar estigmas, criar regras que te conduzam a ficar em volta do muro. Lembra do Pink Floyd The Wall, que eu citei? Que você cria um muro em volta de si e começa a viver só aquilo como se o universo externo não existisse e o que você acredita é o que valesse. E é isso que está ocorrendo no comportamento humano, hoje citado muito de politicamente correto, né? É a forma com que foi chamado, mas trata-se do comportamento individual de cada pessoa. É a forma com que se cria o filho, é a forma com que se autoeduca, é a forma com que você julga outras pessoas e avalia outras pessoas. Então, sempre que nós estamos orientando, e aí eu vou ressaltar o meu trabalho, que é a forma com que eu conduzo a vocês, de fazer a análise dos dois cenários, citar o que necessita melhorar sem criticar as pessoas que são assim. Porque se a pessoa necessita de uma etapa de evolução, de compreender um outro caminho sobre como viver em sociedade, como agir, como comportar-se, se eu vou bater nessa pessoa, criticando o lado pessoal, chamando essa pessoa de burra, ou de insensata, ou enfim, de não compreender, não conseguir ouvir outras pessoas, eu estou, de certa forma, agindo igual. Porque eu também estou sendo radical em relação ao meu comportamento perante alguém que não tem o conhecimento que eu tenho. E se o meu conhecimento trouxe evolução, e se ele é mais cabível para que nós dois, nós três, nós quatro, ou todos nós, possamos viver socialmente de uma maneira correta, é muito importante que todos nós passamos a ouvir. Porque pontos em comum nós temos quando se trata de falar o bem. É isso que falta na compreensão das pessoas hoje que debatem sobre diversos temas, e aí política, futebol, religião, enfim. Há sempre um ponto em comum. Eu vou dar um exemplo para vocês. O bem, a caridade, o amor, em alguns a crença em Deus, em outros em não, mas você compreende que há pontos em comum, só que as pessoas quando vão discutir, elas debatem aquilo que elas defendem como mais radical, como mais extremo no contexto que acreditam, e aí brigam entre si. Só que não percebem que tem muito mais pontos em comum entre elas que podem dar a sensibilidade, dar o entendimento correto. Um conflito profissional, um conflito dentro do ambiente profissional, onde um departamento briga com o outro. Em comum eles têm o bem, que é fazer com que a empresa continue andando, com que os trabalhos fluam de uma maneira correta e que ambos possam, que muitas vezes dependem um do outro, né? Isso que eu quero, esse ponto que eu quero chegar. Por exemplo, um RH, que é o meu cenário, com o departamento pessoal. Às vezes o departamento pessoal fica conflitando com o RH quando trata-se de estratégico, porque quer alguma coisa no seu tempo, e o RH às vezes é cobrado de fazer outro em outro tempo. Então não se senta para conversar. Ou quando essa conversa ocorre, o receptor está negativo ao emissor, e aí começa a ter atrito. Então, ambos querem algo comum, ambos querem a felicidade e a harmonia em relação ao trabalho, só que elas conflitam. E esse conflito ocorre muito porque há valores guardados, reações, emoções, pontos, às vezes uma mágoa de uma situação que ocorreu com aquela pessoa, vem à tona e você privilegia isso no momento de debater e discutir. E aí você começa um debate. Nesse debate as coisas se inflamam, a conversa fica mais quente, e aí uma pessoa fala uma coisa para outra que ofende. E aí essa pessoa vai levar muitos detalhes. Mas me ofendeu porque eu sou mulher, me ofendeu porque eu sou de um grupo que você discorda. Você entende o ponto do politicamente correto ou do comportamento, como você quiser chamar, que nós precisamos corrigir? Porque é esse o aspecto que leva hoje a sociedade a conflitos. Se você vê, por exemplo, a situação do livro aqui,
principalmente do que eles falam no talk show, é muito direcionado à educação também da criança, mas tudo anda em círculos. Se você perceber, é comportamento. É a maneira com que você leva, com que você escolhe, com que você age. E isso te direciona para tudo. Te direciona para a vida, te direciona como uma pessoa que você vai se relacionar. Às vezes as pessoas falam, pô, por que eu não consigo manter um relacionamento? Por que eu não encontro uma namorada, um marido, um companheiro, enfim. Às vezes o problema está em você. Às vezes você não sabe se comportar diante de algumas situações. Às vezes você acredita que aqueles seus valores têm que ser mantidos mesmo enquanto casado, mesmo enquanto relacionando com outra pessoa. E aí falta o quê? O equilíbrio, colocar pontos. A gente é democrático demais às vezes nesses aspectos, como o Pondé ou foi o Ilan citou anteriormente, e eu falei aqui também sobre isso, e você começa a acreditar que não, tá tudo bem, eu estou vivendo num ambiente com outra pessoa e eu vou fazer o que eu quero. Não, algumas coisas têm que ser ponderadas, algumas coisas têm que ser eliminadas. Você tem que tirar da sua vida algumas ações, por exemplo, você não vai se relacionar, ter um casamento e continuar fazendo o que você fazia quando era solteiro. Consequentemente, você vai ter conflitos e problemas e vai haver uma separação. Então, você tem que se adaptar, tem que haver regras, devemos haver o quê? Devemos existir em relação ao consenso e modificar tudo aquilo que a gente fazia anteriormente e trazer hoje para um mundo novo ao qual vivemos e sem paradigmas, sem a criação de métodos que nos implicam a fazer parte de defender alguma coisa ao qual nós não praticamos ou praticamos periodicamente ou ainda acreditamos, mas ficamos brigando com outras pessoas ao qual nós nem conhecemos e não sabemos a forma com que ela pensa com profundidade. Um outro ponto citado por eles foi a demanda dos pais, em ser melhor em tudo, a ansiedade, a eficiência do sucesso dos pais, da perfeição, e como isso está influenciando negativamente as crianças, gerando crianças estressadas, assim que não conseguem lidar com as frustrações, porque são muito cobradas pelos pais e elas são podadas também. De novo, bom senso, escolhas, comportamento. Por isso que eu falo muito para vocês aí que estão nos assistindo, eu trabalho isso muito no meu cotidiano, para que o meu crescimento pessoal continue sendo positivo, para que eu continue, por exemplo, dar palestras para vocês, dar treinamentos, dar mentoria e consiga orientar vocês da melhor forma possível. Assim eu cresço ainda mais profissionalmente, melhoro aquilo que eu sei, trabalho as minhas imperfeições para que eu possa evoluir. Então tudo começa por nós. À medida que você constrói isso, você melhora a sua forma de viver e, consequentemente, você se relaciona melhor com outras pessoas. Então, os sonhos, né, de ser pai, de ser mãe, você constrói com muito amor e carinho. E você quer, normalmente, levar a seu filho aquilo de melhor que você viveu, que você construiu em sua vida, e poupá-lo, muitas vezes, ou poupá-la, muitas vezes, daquilo que você sofreu. Porém, algumas das coisas que você sofreu na vida, lógico que a gente não pode generalizar, mas uma boa parte delas pode trazer um impacto negativo, mas uma minoria talvez não seja tão ruim. Foram coisas que você não vivenciou bem, porém seu filho pode lidar aquilo de uma maneira positiva. E quando você tranca, você fecha demais, você cerca demais esse cenário, ele perde, por exemplo, as habilidades de lidar com emoções. Então, como isso fica para o cotidiano? Fica complicado. Quando você mima demais, está protegendo, olha, vem cá, não toma esse presentinho, vem cá, não, você não vai cair, deixa que eu faço para você. Olha que situação legal, você está cuidando, você está amando o seu filho, dando um monte de presente, dando um monte de coisa. Por outro lado, você pode estar mimando demais e ele vai crescer uma criança que espera aquele tipo de comportamento na sociedade. E não é assim. A sociedade você vive pancadas, você vive relações complexas, ao qual você precisa trabalhar com tudo isso que eu falei aqui para vocês, que eles falaram no evento, que você precisa trabalhar muito o seu comportamento, não ter regras, não ter limitações, ou melhor, não ter regras não, desculpem, não ter limitações,
O que eu quis dizer é não ter regras, não ter limitações no sentido do cotidiano. É isso que eu quero dizer. Regras são necessárias, sim, conforme já citei aqui. Mas eu falo a regra desse cenário do politicamente correto que é falado. De, olha, eu vou bater em tudo que é contrário a isso, eu vou bater em tudo que está falando sobre isso. Prestem atenção, por exemplo, que muitas vezes, quando uma crítica vem, e você sabe que o outro lado é construtivo, como essa crítica não dói tanto, como você para analisar. Agora, quando o outro lado tem uma dificuldade na comunicação, geralmente não sabe se expressar, e vai fazer a crítica, por mais correta que ela seja, se transformar numa expressão negativa. E aí você recebe de uma forma pior ainda. E aí você julga, analisa, cria regras. Agora, voltando para o aspecto do que foi falado aqui, de criar filhos de uma maneira emocionalmente complexa, justamente porque eles estão estressados, são cobrados e tudo mais, deve haver o bom senso, deve haver o equilíbrio. Você tem que cobrar, por exemplo, seu filho e das responsabilidades que ele tem na escola, de estudar, do relacionamento com os colegas, do respeito aos professores e professoras. Então ele tem que ser cobrado disso. Se não fizer, você tem que educar, tem que orientar, tem que ficar em cima para que ele compreenda que isso é correto. Por outro lado, ele precisa vivenciar algumas situações que ele agir dessa forma e ser advertido pela professora, ou se ele xingar, ofender um colega, ele ser advertido pelo colega, para que ele saiba se defender e saiba lidar com essas frustrações que fazem parte do cotidiano da vida. Então, em alguns momentos, a gente tem que se calar. Eu vou pegar um exemplo meu como pai. Às vezes, por exemplo, quando eu vejo na escola ele precisar ser, por exemplo, a professora está falando com ele e ele cometeu um equívoco, às vezes a professora dá uma bronca, presta mais atenção, você não ouviu. Como pai, aquilo me incomoda. Eu já dou aquela retraída, assim, dá vontade de se intervir, falar alguma coisa, mas eu não posso. Eu tenho que ter o meu equilíbrio emocional e entender, falar, não, ele precisa tomar essa bronca, ele precisa ouvir isso. Ele precisa compreender que ele não pode fazer, e não só por mim. Porque quando eu não estiver perto, como é que ele vai ser? Ele vai fazer o que ele quiser? Ele vai agir da forma que ele quer? Não. Ele vai ter que se comportar da maneira que é justa, que é correta e que é possível de viver em sociedade com os coleguinhas, com a professora, depois aqui com os pais, na rua, quando encontrar outras pessoas. Esse caminho tem que ser traçado e nós, adultos, somos responsáveis por isso. E isso vale para a educação dos filhos, vale para o trabalho, vale para a vida pessoal e profissional. Enfim, foi muito produtivo. Claro que eu estou usando as minhas palavras aqui, eu anotei alguns tópicos que eu lembrava para poder passar, o talk show foi mais até profundo, mas sempre nessa linha de raciocínio, o que eu consegui trazer de memória que eu falei para vocês, e quero muito que vocês pensem sobre tudo. É a dica profissional, é a dica pessoal que eu dou para vocês. Pensem sobre isso. Ainda que vocês discordem de alguma coisa que eu falei ou do que foi falado por eles no talk show, mas pensem sobre isso. Vejam como você analisa, vejam como vocês criticam, vejam como vocês elogiam, se tudo está dentro do que é correto, o que eu falo que é correto. O correto para mim pode ser uma coisa, o correto para você pode ser outra, mas existe pelo menos um ponto de equilíbrio. E nós devemos estar nesse ponto de equilíbrio que é o que é possível para se viver em sociedade. E aí engloba tudo que eu falei para vocês. Espero ter ajudado. Se gostaram, por favor, deixe aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal, isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Não se esqueça de ativar o sininho, com ele você recebe as notificações quando tem vídeo novo. E muito importante, pensem e reflitam sobre tudo. O meu trabalho é gestão de pessoas, eu tenho consultoria, tenho assessoria, mentoria, faço treinamentos, palestras, endomarketing, sou um facilitador comportamental, ajudo também pais e mães aí nesse processo de adoção que precisam entender essa parte do comportamento, como lidar com os filhos, ou pais também que já têm crianças, enfim, que são biológicos, enfim, de todas as formas, eu estou aqui para ajudar. E empresas que precisam trabalhar as equipes, às vezes tem problemas no clima organizacional, tudo isso faz parte do meu trabalho. Então,
eu procuro passar para vocês com a maior profundidade possível. Tanto que vocês veem aqui que eu não tenho um pouco de filtro aqui, eu não fico cortando partes, né? Às vezes a gente gagueja, às vezes a gente erra, às vezes a gente esquece uma palavra, e eu procuro passar dessa forma para vocês, porque a minha intenção é atingir vocês aí. Quero vocês aqui, olho no olho, no coração, e vocês entendam aquilo que eu estou transmitindo. É por isso que nós trabalhamos dessa forma, de uma maneira transparente, porque também somos humanos. Não adianta trabalhar com recursos humanos e não ser humano. Recursos humanos é uma matéria humana na universidade. É uma matéria que não está em exatas, porque o ser humano, ele é mutante. Mutante. O ser humano, ele se modifica, ele tem comportamentos diversos. Às vezes ele repete um comportamento aqui, depois repete amanhã, às vezes ele age de uma forma diferente, com as suas bases, com as suas premissas de valores. Mas ele muda conforme as situações. Então nós não podemos sempre agir de uma mesma forma, nós temos que nos adaptar. Temos muito conhecimento, evoluir constantemente para poder aprender a nos adaptarmos a todos os cenários. Estamos no Instagram, @beto.camp, @camp gestão de pessoas, @adotar filhos e comportamentos. Facebook, Beto Camp, Camp Gestão de Pessoas. Aqui no YouTube, Beto Camp é o nosso canal. LinkedIn, Beto Camp, Camp Gestão de Pessoas, e o nosso site www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Para você e para sua empresa, temos soluções inteligentes em gestão de pessoas. Tenha uma ótima tarde, uma ótima noite ou um bom dia caso... E um ótimo dia, né? Também, não um bom dia. Um ótimo dia caso estejam assistindo esse vídeo aqui pelo período da manhã. Um abraço no coração e até o próximo vídeo.